Aos 58 anos, eu pensava conhecer todos os segredos da minha família, até o momento em que recebi aquela mensagem anônima no parque, que mudou tudo para sempre. Saia discretamente agora. Volte para o carro. Não conte nada aos seus netos. Naquele instante, olhei para Pedro e Miguel brincando no balanço à minha frente e senti um arrepio gelado percorrer minha espinha. Algo estava muito errado. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Meu nome é Raimundo Ribeiro, tenho 58 anos e trabalho como supervisor numa fábrica de autopeças em São Bernardo do Campo. Era um sábado de março de 2024, um dia que deveria ter sido comum. Havia prometido levar meus netos Pedro, de 8 anos, e Miguel, de 6, no Parque do Ibirapuera depois que minha filha Carla pediu para eu cuidar deles, enquanto ela e o marido resolviam alguns problemas no banco. "Vô, venha empurrar a gente no balanço!" gritou Pedro acenando animadamente. Eu estava sentado num banco de madeira, aproveitando o sol da tarde e observando outras famílias ao redor. Havia algo reconfortante naquele ambiente, crianças correndo, avós empurrando carrinhos de bebê, jovens casais conversando. Era a vida seguindo seu curso normal. Foi então que meu celular vibrou com a mensagem que mudaria tudo. O número era desconhecido, um celular com DDD de São Paulo. "Seu Raimundo, não confie neles. Preciso falar com o senhor urgentemente. Estou no quiosque perto do lago, 100 metros à sua esquerda. Venha sozinho. Sua vida e seus bens dependem disso." Meu coração disparou. Quem enviaria uma mensagem dessas? Por um momento pensei em mostrar para Pedro e Miguel, mas eles eram apenas crianças. O celular vibrou novamente. "Senhor Raimundo, é sobre o testamento e a casa em Santos. Por favor, venha imediatamente. Não mencione esta mensagem." Aquilo me gelou o sangue. Ninguém além da família sabia sobre a casa em Santos. Era uma propriedade valiosa que eu havia comprado como investimento anos atrás, mencionada apenas no meu testamento recém-atualizado. Como esse desconhecido sabia disso? Estou me sentindo meio tonto. Menti, levantando-me devagar. "Acho que vou até a lanchonete comprar uma água. Vocês continuem brincando aqui, mas não saiam deste parque, combinado?" "Quer que a gente vá junto, vô?" perguntou Miguel, sempre o mais protetor dos dois. "Não precisa não, meu filho. Já volto. Fiquem onde eu possa ver vocês daqui." Caminhei na direção indicada, meus passos hesitantes na grama levemente úmida. Cada passo me afastava da segurança familiar e me aproximava do desconhecido. Estaria sendo imprudente? Aos 58 anos, sempre me considerei um homem cauteloso e prático. Mas algo naquela mensagem havia ativado um alarme interior que eu não conseguia ignorar. O quiosque perto do lago era um estabelecimento simples, com algumas mesas de plástico branco dispostas sob uma cobertura azul. Um homem de meia-idade, cabelo grisalho e óculos escuros, estava sentado sozinho numa mesa de canto, observando atentamente minha aproximação. Quando nossos olhares se cruzaram, ele acenou discretamente com a cabeça. Com o coração batendo forte, sentei-me à frente dele. "Senhor Raimundo", disse em voz baixa. "Meu nome é Marcelo. Sou contador e trabalho no escritório que administra os negócios do seu genro Felipe. Como você sabe sobre minha casa em Santos?" Perguntei diretamente, ainda desconfiado. Porque seu genro tem feito muitas perguntas sobre ela nas últimas semanas. E sobre todos os seus bens, na verdade. Ele tem acesso aos documentos do testamento que o senhor assinou o mês passado? A pergunta me atingiu como um soco. Sim, eu havia assinado uma atualização do meu testamento recentemente, a pedido de Felipe. Ele havia insistido que eu precisava modernizar meus documentos após me aposentar da fábrica. Disse que era para proteger Carla e os meninos caso algo acontecesse comigo. "Como você sabe disso?" murmurei, sentindo um calafrio. Marcelo olhou ao redor antes de continuar. "Senhor Raimundo, o que vou lhe dizer é grave. Descobri acidentalmente que seu genro está envolvido num esquema de sonegação fiscal.
Ele está com dívidas enormes com a Receita Federal e planeja usar seu patrimônio para quitar o que deve. Isso é absurdo, respondi automaticamente, mas sem muita convicção. Felipe não me faria isso. Ele é contador, homem sério. O testamento que o senhor assinou não é o que pensa, continuou Marcelo. Ele substituiu as páginas depois que o senhor assinou. No documento verdadeiro, o senhor transfere tudo para ele imediatamente, declarando-se incapaz de gerir seus próprios bens. Minha cabeça começou a girar. As peças do quebra-cabeça se encaixavam de forma terrível. As visitas frequentes de Felipe, sempre perguntando sobre minha saúde. As sugestões insistentes para que eu simplificasse minha vida financeira. As conversas sobre como era complicado para um aposentado administrar tantos bens. Por que está me contando isso? Perguntei, minha voz trêmula. Porque descobri que não é a primeira vez que ele faz isso. Houve outra vítima antes do senhor. Um cliente idoso que perdeu tudo para Felipe através do mesmo esquema. E por quê? Marcelo hesitou. Porque encontrei algo ainda mais perturbador no computador dele. Ele abriu uma pasta e me mostrou a cópia impressa de um e-mail. Era uma conversa entre Felipe e alguém identificado apenas como Dr. Silva. O conteúdo era explícito sobre aumentar gradualmente a dosagem para garantir que pareça natural. E quedas domésticas são sempre a melhor opção para pessoas da terceira idade. Meu mundo desabou naquele momento. Não era apenas meu dinheiro que estava em jogo. Era minha vida. Felipe estava planejando me matar. O que eu faço agora? Perguntei, sentindo o pânico crescer dentro de mim. O senhor não pode voltar para casa. Eles estão colocando algo nos seus remédios para pressão há semanas. Por isso o senhor tem se sentido tão cansado ultimamente. Como ele sabia que eu andava exausto. Há meses me sentia estranhamente letárgico, atribuindo isso à aposentadoria e ao tédio. Mas Felipe sempre se oferecia para buscar meus remédios na farmácia, dizendo que era para ajudar o sogro. Mas minhas coisas, meus documentos... Comecei a protestar. Posso ajudá-lo a recuperar depois. Agora precisamos sair daqui. Eles já notaram sua demora. Olhei para trás e vi Pedro correndo na minha direção, o rosto contraído em preocupação. Vô, a mamãe ligou no meu celular. Ela quer falar com você urgente. Meu sangue gelou. Carla nunca ligava diretamente para Pedro, sempre me procurava primeiro. Felipe deve ter percebido que o senhor descobriu algo, murmurou Marcelo. Eles estão tentando trazê-lo de volta. Naquele momento, tomei uma decisão que mudaria tudo. Fui até Pedro, me abaixei e segurei seus ombros. Pedro, escute bem o que o vô vai falar. Você e o Miguel vão ficar aqui no parque mais uns minutinhos. Aquele guarda ali, apontei para um segurança. Vai cuidar de vocês até a mamãe chegar. Eu preciso resolver uma coisa importante. Mas vô... Pedro começou a protestar. Confia no vô, meu menino. Logo, logo estaremos todos juntos de novo. Segui Marcelo até seu carro estacionado próximo. Quando Pedro gritou meu nome, fingi não escutar. Estava deixando para trás não apenas meus netos, mas a última ilusão de família que me restava. Ainda não sabia, mas aquela mensagem no parque seria o início da batalha mais difícil da minha vida. Enquanto o carro de Marcelo se afastava do parque, mantive os olhos fixos no retrovisor. A imagem de Pedro parado na grama, segurando a mão de Miguel, seus rostos confusos me observando partir, ficaria gravada na minha memória para sempre. Para onde vamos, Ney? Perguntei finalmente quando já estávamos na avenida principal. Para um lugar seguro onde possamos conversar com calma, respondeu Marcelo, seus olhos atentos no trânsito. Conheço um advogado especializado em crimes contra idosos. Ele nos encontrará no escritório. Observei a cidade passando pela janela. São Paulo no sábado à tarde. Famílias voltando de passeios. Pessoas vivendo suas vidas normais. Como minha existência havia mudado tão drasticamente em questão de horas. Como descobriu tudo isso? Perguntei, ainda tentando processar as informações. Marcelo suspirou profundamente. Trabalho no departamento contábil do escritório há 15 anos. Sempre fui discreto. O tipo de pessoa que ninguém nota nas reuniões. Há 3 meses,
Encontrei irregularidades nas contas que Felipe administrava. Pequenas somas sumindo. Investimentos de clientes sendo redirecionados temporariamente. Ele estacionou em frente a um edifício comercial no centro da cidade e continuou. Descobri que Felipe tem uma dívida de quase R$200 mil com agiotas. Apostas esportivas, casas de jogos clandestinas, esse tipo de coisa. Ele estava desviando dinheiro de clientes para cobrir as perdas. Mas isso não era suficiente. R$200 mil. Repeti incrédulo. Como alguém pode dever tanto? O vício em jogos é uma doença terrível, Sr. Raimundo. Felipe começou com pequenas apostas online. Depois foi escalando. Quando se deu conta, já estava envolvido com pessoas perigosas que oferecem crédito fácil, mas cobram com juros escorchantes e métodos nada convencionais. No escritório do advogado, um homem de uns 45 anos chamado Dr. Mendes nos recebeu com expressão grave. Sua sala era elegante, mas sem ostentação, com estantes de livros jurídicos e uma janela que dava para o centro da cidade. Senhor Raimundo, lamento que nos conheçamos nestas circunstâncias, disse indicando uma poltrona confortável. Marcelo me explicou a situação por telefone. Preciso fazer algumas perguntas difíceis se estiver preparado. Assenti, embora não me sentisse preparado para nada. Meu mundo havia desabado em questão de horas. O senhor lembra exatamente o que assinou no Novo Testamento? Tentei recordar aquele dia mês passado. Felipe havia aparecido em casa com uma pasta de documentos, explicando que, após minha aposentadoria, era importante atualizar meu testamento. Disse que era uma simples atualização, que os documentos antigos não contemplavam a nova legislação. Havia várias páginas. Assinei onde ele indicou. O Dr. Mendes trocou um olhar significativo com Marcelo. E o senhor lembra se as páginas estavam numeradas? Se havia algum selo oficial ou marca d'água? Fechei os olhos tentando visualizar o documento. Não tenho certeza. Confiei nele. É o marido da minha filha. O senhor tem sentido sintomas inusuais recentemente? Sonolência excessiva, confusão mental, lapsos de memória além do normal para sua idade? Foi quando as peças começaram a se encaixar de forma ainda mais aterrorizante. Sim, tenho dormido demais. Às vezes passo o dia inteiro sonolento. Felipe dizia que era normal para quem se aposentou. Ele começou a separar meus remédios todas as noites. Dizia que era para eu não esquecer de tomar. O Dr. Mendes tomou notas rápidas. Precisamos fazer um exame toxicológico imediatamente, disse. Marcelo abriu sua pasta e tirou mais documentos impressos. Um deles tinha uma lista de medicamentos com nomes que eu não reconhecia. Benzodiazepínicos, murmurou o Dr. Mendes examinando a lista. Combinados com outros sedativos. A intenção era clara. Diminuir gradualmente sua capacidade cognitiva, criar uma aparência de senilidade ou demência precoce. Pensei nos pequenos esquecimentos que tive nos últimos meses, nas vezes em que não conseguia encontrar as chaves ou esquecia nomes de pessoas conhecidas. Não era a idade. Eu estava sendo envenenado lentamente. O plano deles era me declarar incapaz e assumir controle de tudo. Concluí com a voz trêmula. Não apenas isso. Marcelo acrescentou sombriamente. Os e-mails que encontrei mencionavam uma solução permanente caso o senhor começasse a suspeitar. Mencionavam um acidente na escada de casa. Meu corpo inteiro tremeu. A sala começou a girar. Me apoiei na mesa para não cair. Meu próprio genro, sussurrei. O marido da minha filha. Como ele pôde? O Dr. Mendes me deu um copo d'água e esperou eu me recuperar. Infelizmente, vemos casos assim com frequência crescente. A questão agora é como protegê-lo e recuperar o controle de seus bens. Primeiro, precisamos garantir sua segurança física. Eu não posso voltar para casa, não é? Perguntei, embora já soubesse a resposta. De jeito nenhum. Felipe certamente voltará lá e estará furioso. Temos que assumir que ele é perigoso neste momento. Mas onde vou ficar? Não tenho outros parentes próximos. E meus netos. Carla deve estar desesperada procurando por mim. O Dr. Mendes trocou outro olhar com Marcelo. Tenho um amigo que possui uma pousada em Campos do Jordão, ofereceu Marcelo.
É um lugar discreto. Fora de temporada fica praticamente vazio. O senhor estaria seguro lá, até resolvermos esta situação. A ideia de me esconder como um fugitivo aos 58 anos era absurda, mas menos absurda que a alternativa. Voltar para uma casa onde meu próprio genro planejava me matar. E quanto aos meus documentos? Minha roupa? Meus remédios legítimos? Posso ajudar com isso, disse Marcelo. Conheço o porteiro do seu prédio. Posso inventar uma desculpa para pegar suas coisas quando Felipe não estiver por perto. O Dr. Mendes assentiu aprovando o plano. Enquanto isso, vamos à delegacia especializada. Precisamos registrar um boletim de ocorrência, solicitar medidas protetivas e iniciar o processo para anular qualquer documento que o senhor tenha assinado sob coação ou engano. Olhei pela janela para o céu que começava a escurecer. Poucas horas atrás eu estava no parque com o que acreditava ser minha família. Agora estava num escritório de advogados planejando como me esconder do meu próprio genro. E se ele me encontrar? Perguntei sem conseguir conter o tremor na voz. O Dr. Mendes me olhou nos olhos com uma seriedade que me assustou. Senhor Raimundo, não podemos subestimar a gravidade da situação. Seu genro deve R$ 200.000 a agiotas perigosos. A única forma dele pagar essa dívida é com seu patrimônio. Se o senhor desaparecer agora, ele ficará desesperado. E pessoas desesperadas fazem coisas terríveis. É meu genro, repeti, como se isso pudesse mudar alguma coisa. Neste momento ele é alguém que planejava seu assassinato, respondeu Marcelo com firmeza. Temos provas disso. Não consegui conter as lágrimas. Pensei em Felipe jovem pedindo permissão para namorar Carla, o rapaz educado que me chamava de senhor e sempre se oferecia para ajudar com reformas em casa. O homem que segurou minha mão no velório da minha esposa, prometendo cuidar da nossa família. Onde estava aquele homem? Tinha sido apenas uma ilusão? Meu celular tocou várias vezes durante nosso encontro. Era Carla. Cada chamada não atendida fazia meu coração se apertar. Na sexta tentativa chegou uma mensagem de texto. Pai, onde você está? Pedro e Miguel voltaram sozinhos do parque dizendo que você foi embora com um homem estranho. Estou desesperada. Por favor, me ligue urgente. Mostrei a mensagem para Marcelo, que balançou a cabeça. Clássico. Inverter a situação, fazer com que o senhor duvide de quem realmente está tentando ajudá-lo. Como vou saber se posso confiar em você? Perguntei de repente. Acabei de conhecê-lo. Marcelo sorriu tristemente. É uma pergunta justa. O senhor não me conhece, mas conhece seu genro e viu as provas. No final terá que confiar em alguém. Só espero que escolha as pessoas certas. O telefone tocou novamente. Desta vez era Felipe. Ele também está envolvido até o pescoço, confirmou Marcelo quando viu o nome na tela. Provavelmente Carla contou que o senhor sumiu e agora eles estão tentando localizá-lo. Não atendi a ligação, mas Felipe deixou um recado. Raimundo, sou eu, Felipe. Carla está muito preocupada. Os meninos disseram que você saiu com um homem no parque. Esse cara é perigoso, um golpista que se aproveita de pessoas idosas. A polícia já está procurando por vocês dois. Por favor, volte para casa. Viu como ele é hábil? Comentou Marcelo. Já está criando a narrativa de que eu sou o vilão e ele é o genro preocupado. O caminho para Campos do Jordão foi silencioso. Eu observava as luzes da estrada passando, tentando processar tudo o que havia descoberto. De vez em quando checava meu celular, agora silenciado, mas ainda recebendo mensagens desesperadas de Carla. Chegamos à pousada por volta das 10 da noite. Era um lugar simples, mas aconchegante, cercado por árvores e com o som de grilos ao fundo. O amigo de Marcelo, um senhor simpático chamado João, me recebeu com um abraço caloroso, como se já me conhecesse há anos. Preparei o chalé dos fundos para o senhor, disse-me guiando por um caminho iluminado por pequenas luzes de jardim. É o mais reservado. Ninguém saberá que está aqui. O chalé era pequeno, mas confortável, com uma cama de casal, um banheiro limpo e uma pequena varanda com vista para um jardim. Aos 58 anos de idade, jamais imaginei que estaria me escondendo numa pousada no interior, fugindo da minha própria família.
Amanhã cedo irei à delegacia com o Dr. Mendes, explicou Marcelo. E depois tentarei pegar suas coisas no apartamento. O senhor fica aqui com João. Não atenda o telefone, não use cartões de crédito. Não fale com ninguém que não sejamos nós. Quando finalmente fiquei sozinho, sentei na cama e permiti que o choque e a dor finalmente me dominassem por completo. Chorei como não chorava desde a morte da minha esposa, 5 anos atrás. Talvez mais, porque desta vez não estava chorando apenas por uma perda, mas por uma traição que destruía todas as minhas memórias felizes. O que minha esposa Rosa diria se soubesse? O que pensaria ao ver o homem em quem confiamos a felicidade da nossa filha? Deitado naquela cama estranha, olhando o teto desconhecido, fiz uma promessa a mim mesmo. Não seria apenas uma vítima idosa indefesa. Lutaria com todas as minhas forças, não só pelo meu patrimônio, mas pela minha dignidade e pela minha vida. Felipe havia escolhido começar esta guerra, mas eu seria quem a terminaria. Consegui dormir algumas horas, mesmo com todos os pensamentos tumultuando na minha cabeça. Acordei às 6 da manhã com o som de pássaros cantando. Por um momento fiquei desorientado, sem reconhecer o quarto onde me encontrava. Então as memórias do dia anterior voltaram como uma avalanche. A mensagem no parque, a revelação de Marcelo, a fuga desesperada dos meus próprios netos. João trouxe café da manhã, pão caseiro, queijo, frutas da estação. Sua presença gentil era reconfortante em meio ao caos em que minha vida se transformara. Como se sente? Perguntou colocando a bandeja sobre a pequena mesa perto da janela. Como alguém que descobriu estar vivendo uma mentira. Respondi sinceramente, sentando para tomar café. João assentiu compreensivo. Marcelo me contou o básico. Sinto muito pelo que está passando. Sei que as palavras não ajudam muito neste momento. Enquanto tomávamos café, João me explicou que Marcelo havia saído cedo para encontrar o Dr. Mendes na delegacia. Pediu para eu não ligar o celular nem sair do chalé. Felipe provavelmente está procurando pelo senhor em todo canto. Um calafrio percorreu minha espinha ao pensar em Felipe me procurando, não com preocupação genuína, mas com raiva e desespero por ver seus planos desmoronando. Posso pelo menos ligar a televisão? Preciso de algo para me distrair. Claro, respondeu João ligando a pequena TV no canto do quarto. Estarei na recepção se precisar de alguma coisa. Só não atenda a porta para mais ninguém além de mim ou Marcelo. Depois que ele saiu, fiquei trocando de canais sem realmente prestar atenção em nada. Minha mente estava cheia de perguntas e dúvidas. E se tudo fosse um grande mal-entendido? E se Marcelo estivesse enganado? Ou pior, tivesse suas próprias intenções sombrias? Decidi que precisava ver as provas por mim mesmo. Liguei meu celular, ignorando o aviso de Marcelo. Imediatamente uma enxurrada de notificações apareceu. 22 chamadas perdidas de Carla, 15 de Felipe, 8 mensagens de voz. Com o coração acelerado, abri a primeira mensagem. Pai, pelo amor de Deus, onde você está? Esse homem com quem você saiu é um ex-funcionário que foi demitido por roubo. Ele está enganando você. A polícia já está procurando vocês dois. Me liga, por favor. A voz de Carla soava genuinamente preocupada. Por um momento, a dúvida cresceu em mim. Teria cometido um erro terrível? A segunda mensagem era ainda mais perturbadora. Pai, acabei de falar com seu médico. Você não pode ficar sem seus remédios. É perigoso. Você está confuso. Não está pensando com clareza. Esse homem está manipulando você. Por favor, volte para casa. A manipulação era evidente. Felipe estava jogando com meus medos, tentando me fazer duvidar da minha própria sanidade, exatamente como Marcelo havia previsto. A terceira mensagem era diferente. A voz de Felipe estava mais baixa, quase um sussurro. Raimundo, sei que você está com ele. Sei o que ele disse sobre mim. São mentiras. Mas se você não voltar até amanhã, vou ter que tomar providências. A Casa de Santos, os investimentos, tudo isso é legalmente meu agora. Você assinou. Não me obrigue a declará-lo incapaz. Seria um escândalo para a família. Meu sangue gelou. Não era mais uma súplica preocupada. Era uma ameaça velada. A confirmação de tudo que Marcelo havia me contado.
Desliguei o telefone com as mãos tremendo, sentindo-me nauseado. Não havia mais dúvidas. Meu próprio genro, o último laço familiar forte que me restava, estava me ameaçando. O telefone do chalé tocou, me sobressaltando. Atendi hesitante. Senhor Raimundo, é João. Marcelo acabou de ligar. Ele e o Dr. Mendes estão a caminho. Tem notícias importantes. 1 hora depois, Marcelo e o Dr. Mendes chegaram ao chalé. Ambos pareciam tensos, mas determinados. O advogado trazia uma pasta cheia de documentos. Conseguimos registrar o boletim de ocorrência. Começou o Dr. Mendes se sentando à pequena mesa. E obtivemos uma medida protetiva de emergência contra Felipe e Carla. Legalmente eles não podem se aproximar do senhor. Como se um pedaço de papel pudesse me proteger, comentei amargamente. É um começo, respondeu Marcelo. Mas temos notícias mais graves. Passei pelo seu apartamento quando sabia que Felipe não estaria lá. O porteiro é meu conhecido, como mencionei. Consegui pegar algumas das suas coisas, mas também encontrei isto. Ele colocou sobre a mesa uma pequena caixa de remédios. Este é supostamente seu medicamento para pressão alta. Mandei analisar às pressas num laboratório particular onde tenho contatos. Não é o remédio que deveria ser. Contém uma combinação de substâncias, incluindo benzodiazepínicos em dosagem crescente. O Dr. Mendes assentiu gravemente. Isso vai fortalecer nossa ação criminal contra ele. Tentativa de homicídio com dolo eventual, no mínimo. E tem mais. Continuou Marcelo abrindo um envelope. Encontrei o testamento verdadeiro que o senhor assinou, antes de Felipe substituir as páginas. Compare com este outro que conseguimos no cartório onde foi registrado. Examinei os 2 documentos lado a lado. Pareciam idênticos à primeira vista. Ambos tinham minha assinatura ao final de cada página, mas o conteúdo era completamente diferente. No documento original, eu deixava 70% dos meus bens para Carla, com a condição de que ela cuidasse da Casa de Santos, que tinha valor sentimental por ter sido o último lugar onde Rosa e eu fomos felizes juntos. Os outros 30% iriam para Pedro e Miguel, numa conta poupança até atingirem a maioridade. No documento alterado, eu declarava estar em plena consciência, mas preocupado com minha capacidade futura para administrar meus bens, devido a episódios recorrentes de confusão mental e esquecimento. O texto transferia imediatamente a administração de todo o meu patrimônio para Felipe, com uma cláusula que o tornava meu curador em caso de incapacidade mental que certamente se agravará com o tempo. Isso é monstruoso, murmurei sentindo uma onda de náusea. É falsificação documental, corrigiu o Dr. Mendes. E temos como provar. As páginas substituídas têm diferenças sutis no papel e na fonte utilizada. Um perito grafotécnico poderá confirmar que algumas assinaturas foram copiadas ou falsificadas. Conseguimos informações financeiras também, acrescentou Marcelo, mostrando mais papéis. Felipe deve exatamente R$193 mil a um agiota conhecido como Tubarão. O prazo final para pagamento é em 2 semanas. Como descobriram tudo isso tão rápido? Perguntei impressionado, apesar do horror. Tenho monitorado as atividades de Felipe há semanas, admitiu Marcelo. Inicialmente pelas irregularidades no escritório. Quando percebi que o senhor estava em perigo, intensifiquei as investigações. Tenho alguns contatos que, bem, digamos que sabem como obter informação rapidamente. O Dr. Mendes pigarreou como se preferisse não saber os detalhes. O importante é que temos provas suficientes para iniciar processos cíveis e criminais. Mas Felipe não vai ficar parado. Já começou a agir. O que quer dizer? Ele também registrou um boletim de ocorrência, alegando que o senhor está desaparecido e possivelmente sequestrado por um ex-funcionário instável. Também iniciou um processo de interdição de urgência, alegando que o senhor sofre de demência incipiente e está colocando em risco a própria segurança. Isso é absurdo! Exclamei sentindo uma mistura de raiva e desespero. Como ele pode inventar essas mentiras sobre mim? Infelizmente, é uma tática comum em casos assim, explicou o Dr. Mendes.
Quem ataca primeiro geralmente estabelece a narrativa dominante. Felipe está tentando construir uma imagem do Senhor como um idoso confuso e manipulado por um estranho, enquanto ele se apresenta como o genro preocupado. Precisamos agir rapidamente, acrescentou Marcelo. A boa notícia é que temos evidências concretas. O medicamento adulterado, os documentos alterados, os e-mails sobre o acidente. A má notícia é que o processo legal pode ser lento. Quanto tempo tenho até ele conseguir a interdição? Perguntei sentindo um calafrio só de pensar em perder o controle sobre minha própria vida. Conseguimos uma liminar temporária que suspende qualquer decisão até o senhor passar por uma avaliação médica independente, respondeu o Dr. Mendes. Mas ele vai pressionar para que essa avaliação aconteça o quanto antes e tentará influenciar o resultado. Como? Apresentando seu histórico médico recente, que provavelmente mostra sintomas de confusão e esquecimento. Sintomas que ele mesmo causou com os medicamentos adulterados. Marcelo parecia furioso. É um plano diabólico, quase perfeito. Se não tivéssemos intervindo a tempo, um silêncio pesado caiu sobre o chalé. Todos sabíamos o que teria acontecido. Em poucas semanas eu estaria declarado incapaz, perderia o controle sobre meus bens e, eventualmente, sofreria um acidente conveniente. O que fazemos agora? Perguntei finalmente. Primeiro, precisamos garantir que o senhor passe por uma avaliação médica completa com médicos da nossa confiança, respondeu o Dr. Mendes, incluindo exames toxicológicos que mostrem as substâncias que estavam sendo administradas sem seu conhecimento. Isso vai desmontar o argumento de que o senhor sofre de demência. Segundo, continuou Marcelo, precisamos garantir que suas propriedades estejam protegidas. O Dr. Mendes já entrou com pedidos para bloquear qualquer transferência ou venda de seus bens até o caso ser resolvido. E terceiro, concluiu o Dr. Mendes, precisamos preparar o senhor para um confronto direto. Em algum momento, talvez num tribunal, o senhor terá que enfrentar Felipe e a versão dele dos fatos. A ideia de encarar Felipe num tribunal me fez estremecer. Não por medo dele, mas pela dor de ver no que ele se transformara, de admitir publicamente que meu próprio genro, o pai dos meus netos, havia planejado minha morte por dinheiro. Há outra coisa que vocês precisam saber, confessei, decidindo que era hora da total honestidade. Não contei tudo sobre meu patrimônio. Há uma conta poupança que Rosa abriu anos atrás. Cerca de R$100 mil num banco em Campinas. Felipe não sabe disso. E Marcelo e o Dr. Mendes trocaram olhares surpresos. Por que não mencionou isso antes? Perguntou o advogado. Porque não tinha certeza se declarei corretamente no imposto de renda todos esses anos. Admiti envergonhado. Rosa cuidava disso. Depois que ela faleceu, continuei declarando apenas os rendimentos principais. O Dr. Mendes suspirou profundamente. Isso complica as coisas. Se Felipe descobrir essa conta durante o processo, pode usar contra o senhor, alegando ocultação de patrimônio, o que fortaleceria o argumento de que o senhor não está administrando adequadamente seus bens. Por outro lado, refletiu Marcelo, é dinheiro que está seguro fora do alcance dele. Podemos usar isso estrategicamente. Antes que pudéssemos continuar a conversa, o telefone do chalé tocou novamente. João atendeu e veio rapidamente até nós, o rosto pálido. Marcelo, um carro parou na entrada da pousada. É um homem jovem com uma mulher. Estão perguntando por um senhor mais velho que teria chegado ontem. Meu coração disparou. Felipe nos havia encontrado. Como nos descobriram? Sussurrei aterrorizado. Marcelo pensou rapidamente. Seu celular, o senhor ligou, só por alguns minutos. Tempo suficiente para rastrear o sinal. Murmurou. Temos que sair daqui agora. O Dr. Mendes já estava guardando os documentos na pasta. Há uma saída pelos fundos? Sim, dá numa trilha que leva à estrada secundária, respondeu João. Meu carro está estacionado lá atrás, podem usar. Enquanto Marcelo e o Dr. Mendes juntavam apressadamente nossas coisas, fiquei paralisado olhando pela janela do chalé que dava para os jardins. A realidade da situação me atingiu com toda a força.
Eu estava literalmente fugindo do meu próprio genro, como num filme de suspense. Senhor Raimundo, precisamos ir, insistiu Marcelo, tocando gentilmente meu ombro. Eles não podem vê-lo. Assenti, forçando minhas pernas trêmulas a se moverem. Pegamos a pequena mala com minhas roupas e documentos e saímos pelos fundos, seguindo uma trilha estreita entre arbustos floridos que em outras circunstâncias me pareceriam encantadores. O carro de João era um modelo antigo, mas bem conservado. Marcelo assumiu a direção enquanto o Dr. Mendes se sentou ao meu lado no banco traseiro. Para onde vamos? Perguntei enquanto o carro avançava por uma estrada secundária longe da entrada principal da pousada. Para São Paulo, decidiu Marcelo, os olhos alternando entre a estrada e o retrovisor. Tenho um conhecido que possui um pequeno hotel no centro. Não é luxuoso, mas é discreto. Podemos nos hospedar lá usando nomes falsos enquanto preparamos os próximos passos. O Dr. Mendes assentiu, aprovando o plano. Na capital teremos acesso mais fácil aos recursos legais que precisamos, e nos perderemos no meio da multidão. A viagem para São Paulo foi tensa. Cada vez que um carro se aproximava demais, eu me encolhia no assento, imaginando Felipe nos perseguindo. Marcelo dirigia cuidadosamente, mas rapidamente, tomando rotas alternativas para garantir que não estávamos sendo seguidos. Acha que ele sabe para onde vamos? Perguntei em certo momento. É improvável, respondeu Marcelo. Mesmo que tenham rastreado seu celular até a pousada, não teriam como saber nossos planos futuros. A menos que... O Dr. Mendes começou, então parou como se estivesse pensando melhor. A menos que o quê? Insisti. A menos que eles tenham colocado algum tipo de rastreador nas nossas coisas. Mas isso seria paranoia. Completei. Acho que já passamos do ponto onde podemos descartar qualquer cenário por parecer paranoico demais. Marcelo concordou. Quando chegarmos a São Paulo, vamos revisar nossa roupa e pertences por precaução. À medida que nos aproximávamos da cidade, o trânsito se intensificava. O fluxo constante de carros, ônibus e caminhões era ao mesmo tempo reconfortante e opressivo. Por um lado, era mais fácil nos perdermos na multidão. Por outro, a poluição e o barulho contrastavam drasticamente com a tranquilidade de Campos do Jordão. O hotel do conhecido de Marcelo ficava numa rua estreita no centro velho. Era um prédio de 4 andares com fachada de azulejos decorados, típico da arquitetura paulistana do início do século XX. O saguão era pequeno, mas limpo e acolhedor. Fernando, este é meu tio Carlos. Marcelo nos apresentou ao recepcionista, um homem de meia idade com bigode grisalho. E está tendo problemas com um vazamento no apartamento e precisa ficar alguns dias. Fernando assentiu, compreendendo a mensagem nas entrelinhas. Claro, temos um quarto disponível no 3º andar. Bem silencioso, janelas para os fundos. Depois de nos instalarmos no quarto simples mas confortável, Marcelo revisou meticulosamente toda a nossa roupa e pertences em busca de possíveis rastreadores. Não encontrou nada, o que trouxe algum alívio. O Dr. Mendes havia saído para fazer algumas ligações particulares. Quando retornou, parecia mais otimista. Consegui agendar uma consulta com a doutora Helena Campos para amanhã de manhã. Ela é neurologista e perita judicial, especializada em avaliações de capacidade mental. É extremamente respeitada e absolutamente ética. Se ela atestar sua plena capacidade, será um golpe devastador nas alegações de Felipe. E quanto à Casa de Santos? Perguntei. E meus outros bens? O juiz concedeu o bloqueio temporário que solicitamos, respondeu o Dr. Mendes. Felipe não pode vender, transferir ou alterar nada até a resolução do caso. Mas isso não o impedirá de tentar outros meios. Como quais? Ele já está espalhando uma história sobre seu suposto declínio mental entre amigos e conhecidos, criando uma rede de testemunhas que dirão ter notado mudanças no seu comportamento nos últimos meses. Isso é tão calculado. Comentei sentindo um calafrio. Como ele pôde planejar tudo isso? Marcelo se sentou na única poltrona do quarto, parecendo subitamente cansado. O vício em jogos pode transformar completamente uma pessoa.
A combinação de dívidas enormes e medo de credores violentos cria um desespero que justifica qualquer coisa na mente do viciado. A observação dele me fez pensar em Felipe de forma diferente. Não como o monstro calculista que havia planejado minha morte, mas como alguém doente, consumido por um vício que destruíra seu senso moral. Não diminuía a gravidade das ações dele, mas talvez explicasse como meu genro respeitoso se transformara numa pessoa capaz de tamanha crueldade. Pensei em todas as vezes que Felipe chegara em casa visivelmente tenso, alegando problemas no trabalho, as saídas noturnas que se tornaram mais frequentes, os telefonemas que ele atendia sussurrando. Os sinais estavam todos lá. Eu simplesmente não soube interpretá-los. Descanse um pouco, sugeriu o Dr. Mendes olhando o relógio. Amanhã será um dia crucial com a avaliação médica. Precisa estar forte e lúcido. Depois da saída deles, fiquei sozinho no quarto estranho, olhando pela janela para um pátio interno cercado por outros prédios antigos, tão diferente da minha casa confortável, construída ao longo de décadas com rosa. O sentimento de exílio era avassalador. Fechei os olhos tentando lembrar como era Felipe jovem, no primeiro encontro com Carla. O rapaz tímido que pedia minha bênção para o noivado. O homem que chorou no meu ombro quando Rosa morreu, prometendo cuidar da nossa família. Onde estava aquele homem agora? Ainda existia enterrado sob camadas de vício e desespero? Ou havia desaparecido completamente, substituído por alguém capaz de planejar friamente a morte do próprio sogro? Com essas perguntas dolorosas na mente, adormeci num sono agitado, repleto de pesadelos onde Felipe me perseguia por corredores intermináveis, sempre prestes a me alcançar. A manhã seguinte amanheceu cinzenta e chuvosa, um céu que parecia refletir meu estado de espírito. Acordei cedo depois de uma noite de sono fragmentado. Minha cabeça latejava com uma leve dor, talvez resultado da tensão acumulada ou dos medicamentos adulterados que haviam deixado meu organismo gradualmente nos últimos dias. Marcelo chegou às 8h30 trazendo café e pães frescos. Seu rosto demonstrava cansaço, mas havia uma determinação nos olhos que me dava força. Como se sente? Perguntou enquanto arrumava o pequeno café da manhã sobre a mesa do quarto. Como alguém que descobriu que a vida inteira foi uma farsa, respondi tentando sorrir, mas falhando. Nem tudo foi falso, observou Marcelo gentilmente. O amor que o senhor deu para Carla durante anos foi real. As memórias felizes que compartilharam eram verdadeiras. O que aconteceu depois não apaga isso. As palavras dele, embora bem intencionadas, tocaram numa ferida aberta. Como confiar em qualquer lembrança agora? Quantas das risadas, dos momentos de carinho, das confidências compartilhadas com Felipe haviam sido genuínas e quantas haviam sido calculadas para me manipular? Temos que sair em 20 minutos para a consulta com a doutora Helena, informou Marcelo mudando de assunto ao notar meu desconforto. O Dr. Mendes nos encontrará diretamente na clínica. Conseguiu cópias dos exames médicos que Felipe anexou ao pedido de interdição. São de 3 meses atrás, quando o senhor esteve no pronto-socorro com tonturas. Lembra? Lembrava vagamente. Tivera um episódio de vertigem depois de um almoço em casa com Felipe e Carla. Na época atribuía ao calor e ao cansaço. Agora percebia que provavelmente já estavam começando a me drogar. Nesses exames já havia indícios de substâncias incomuns no seu organismo, continuou Marcelo. Felipe usou os resultados para alegar que o senhor já apresentava sintomas de declínio cognitivo há meses. Mas a doutora Helena saberá interpretar corretamente o que estava acontecendo. A clínica da doutora Helena ficava num bairro nobre de São Paulo, num prédio moderno de fachada espelhada. Ao entrar na recepção elegante, com poltronas de couro e uma fonte decorativa, me senti deslocado na minha roupa simples e improvisada. O Dr. Mendes já nos esperava, conversando em voz baixa com uma mulher alta e elegante de aproximadamente 50 anos, cabelo grisalho curto e óculos de armação fina. Seu jaleco branco impecável contrastava com um colar artesanal colorido que lhe dava um ar acessível, apesar da postura formal. Senhor Raimundo, esta é a doutora Helena Campos, nos apresentou o Dr. Mendes. A médica me cumprimentou com um aperto de mão firme.
e um sorriso gentil. Vamos ao meu consultório. Precisamos fazer uma avaliação completa e tenho muitas perguntas. As 3 horas seguintes foram exaustivas. Primeiro, a doutora Helena coletou amostras de sangue e urina para análises toxicológicas. Depois, conduziu uma bateria de testes cognitivos, desde perguntas simples como data e local, até exercícios complexos de raciocínio lógico, memória e tomada de decisões. Durante todo o processo, ela me fez perguntas detalhadas sobre minha história médica, minha rotina diária e especificamente sobre os momentos em que havia sentido confusão mental ou esquecimento. Os sintomas sempre pioravam depois das refeições em casa com sua família? Perguntou em determinado momento, anotando minhas respostas num tablet. Sim, agora que penso bem, especialmente depois do chá da noite que Felipe insistia em preparar. Dizia que tinha ervas calmantes que me ajudariam a dormir melhor. E quando foi a primeira vez que notou esses episódios de confusão? Tentei lembrar com precisão. Acho que começou há uns 3 meses, depois que assinei o que Felipe chamou de atualização do testamento. A doutora Helena trocou um olhar significativo com o Dr. Mendes. Isso coincide com os primeiros exames que mostram traços de benzodiazepínicos no seu organismo. Ao final da avaliação, a doutora Helena tirou os óculos e me olhou diretamente. Senhor Raimundo, com base em todos os testes que realizei hoje, posso afirmar categoricamente que o senhor não apresenta nenhum sinal de demência, Alzheimer ou qualquer outra condição neurodegenerativa. Sua capacidade cognitiva é absolutamente compatível com sua idade, com desempenho acima da média em vários testes. Senti um alívio imenso com suas palavras. Uma coisa era Marcelo e o Dr. Mendes acreditarem em mim. Outra, completamente diferente, era ter uma confirmação médica oficial. E quanto aos episódios de confusão que tive? Os resultados preliminares das análises toxicológicas confirmam a presença residual de substâncias como lorazepam e outros medicamentos que, combinados, causam exatamente os sintomas que o senhor descreve. Sonolência, confusão, lapsos de memória. Não é sua mente que está falhando, Sr. Raimundo. O senhor estava sendo sistematicamente envenenado. A palavra envenenado pairou no ar como uma sentença. Era uma coisa saber intelectualmente o que Felipe estava fazendo. Outra completamente diferente, ouvir uma médica respeitada confirmar o horror em termos tão claros. Vou emitir um laudo completo até o final do dia. Continuou a doutora Helena. O Dr. Mendes pode usar isso tanto para derrubar o pedido de interdição, quanto para fundamentar o processo criminal contra seu genro. De volta no carro, depois da consulta, me permiti chorar pela primeira vez desde que havíamos fugido da pousada. Não eram lágrimas de medo ou autopiedade, mas de uma tristeza profunda pelo que Felipe se tornara e pelo que havia feito com nosso relacionamento. O que acontece agora? Perguntei quando finalmente me acalmei. Agora contra-atacamos, respondeu o Dr. Mendes com firmeza. Com o laudo da doutora Helena, não só derrubamos o pedido de interdição, como invertemos o jogo. Vamos interpor ações criminais por tentativa de homicídio, falsificação documental, administração de substâncias nocivas sem consentimento e estelionato. Quanto tempo até isso se resolver? O Dr. Mendes hesitou. Os processos criminais podem levar meses, às vezes anos. Mas a parte cível relacionada à proteção de seus bens e anulação dos documentos fraudulentos pode ser resolvida mais rapidamente, especialmente com as evidências que temos. A perspectiva de um processo judicial longo me assustava. Aos 58 anos, eu não tinha tantos anos pela frente para desperdiçar em tribunais. E quanto ao Felipe, perguntei, será preso. Com as evidências que temos é altamente provável, respondeu o Dr. Mendes. Tentativa de homicídio com premeditação é crime grave. Somado às outras acusações, pode enfrentar uma pena considerável. A ideia do meu genro na prisão me causava sentimentos contraditórios. Por um lado, ele havia planejado friamente minha morte. Por outro, era o pai dos meus netos, o último pedaço de família que me restava. Existe alguma alternativa?
Perguntei hesitante. Alguma forma de resolver isso sem destruir completamente o que resta da nossa família? Marcelo e o Dr. Mendes trocaram olhares preocupados. Senhor Raimundo, começou Marcelo gentilmente. Entendo seu desejo de preservar os laços familiares, mas preciso ser muito claro. Felipe ultrapassou todos os limites possíveis. Não foi apenas uma fraude financeira ou manipulação emocional. Ele estava literalmente planejando sua morte. Concordo com Marcelo, acrescentou o Dr. Mendes. Nossa principal preocupação tem que ser sua segurança. Felipe demonstrou que está disposto a tudo para conseguir seu patrimônio. Mesmo se o senhor decidir não prosseguir com as acusações criminais, ainda precisamos garantir que ele não tenha mais acesso ao senhor ou aos seus bens. Assente lentamente, reconhecendo a sabedoria nas palavras deles, mas meu coração ainda permanecia dividido. Era difícil conciliar o rapaz educado que havia pedido minha filha em casamento com o homem que havia planejado minha morte. Quando chegamos ao hotel, Fernando, o recepcionista, veio apressadamente em nossa direção, parecendo nervoso. Marcelo, preciso falar com você em particular. Os dois se afastaram, conversando em voz baixa. Pela expressão tensa de Marcelo, percebi que algo estava errado. Quando retornou, seu rosto estava sério. Senhor Raimundo, temos um problema. Felipe esteve aqui há 1 hora perguntando por nós. Meu sangue gelou. Como nos encontrou de novo? Não tenho certeza. Fernando não confirmou nada, disse que não conhecia nenhum Carlos. Mas Felipe mostrou uma foto sua e insistiu que havia informações de que o senhor estaria hospedado aqui. Temos que sair imediatamente, decidiu o Dr. Mendes. Se ele encontrou este lugar, voltará com a polícia ou coisa pior. Pior? Os agiotas para quem ele deve dinheiro, explicou Marcelo sombriamente. Se Felipe está realmente desesperado, pode ter recorrido a métodos mais extremos para encontrá-lo. Rapidamente juntamos nossos poucos pertences. Fernando nos conduziu por uma saída de serviço nos fundos do hotel, evitando o saguão principal. Para onde vamos agora? Perguntei enquanto entrávamos no carro de Marcelo estacionado numa rua lateral. Para meu apartamento, decidiu Marcelo. Não é grande, mas tem segurança no prédio e é o último lugar onde Felipe pensaria em procurar. Enquanto atravessávamos a cidade congestionada, olhei pela janela as pessoas nas calçadas, seguindo suas vidas normais. Como minha existência havia mudado tão drasticamente em poucos dias. De um aposentado tranquilo levando os netos no parque a um fugitivo, me escondendo da minha própria família, dormindo em lugares estranhos, temendo por minha vida. O apartamento de Marcelo ficava num bairro de classe média, num prédio comum, mas bem conservado e com câmeras de segurança. Era pequeno e organizado, com decoração minimalista que combinava com sua personalidade prática. Não é muito, mas estamos seguros aqui, disse, me mostrando o quarto de hóspedes. Um cubículo com apenas uma cama de solteiro e um pequeno armário. O Dr. Mendes havia saído para entregar pessoalmente o laudo da doutora Helena ao juiz responsável pelo caso. Quero garantir que não haja nenhum extravio de documentos, explicou antes de partir. Sentado na pequena sala de Marcelo, exausto física e emocionalmente, perguntei algo que estava me incomodando. Por que está fazendo tudo isso por mim? Arriscando seu emprego, sua segurança, abrindo sua casa para um estranho? Marcelo parou o que estava fazendo e se sentou no sofá à minha frente. Seus olhos refletiam uma mistura de determinação e tristeza. Porque há 6 anos meu próprio avô passou por algo similar, respondeu com voz baixa. Meu tio, o filho mais velho dele, fez quase a mesma coisa. Manipulou documentos, convenceu todos de que meu avô estava senil, assumiu controle de tudo. Quando finalmente descobrimos, era tarde demais. Meu avô morreu sozinho num asilo de 5ª categoria, onde meu tio o havia internado para economizar dinheiro enquanto morava na casa dele. Os punhos dele se fecharam com a lembrança dolorosa. Eu era jovem demais. Não tinha recursos ou conhecimento para ajudá-lo. Quando vi o que Felipe estava planejando fazer com o senhor, jurei que desta vez seria diferente, que desta vez eu faria alguma coisa. As palavras dele me comoveram profundamente. No meio do pesadelo em que minha vida se tornara,
Encontrei uma alma bondosa, alguém disposto a arriscar tudo para ajudar um desconhecido por princípios morais. Obrigado, sussurrei segurando sua mão. Não sei o que teria acontecido se você não tivesse me enviado aquela mensagem no parque. Sabemos exatamente o que teria acontecido, respondeu sombriamente. E é por isso que não podemos baixar a guarda até Felipe estar legalmente impedido de se aproximar do Senhor. O telefone de Marcelo tocou. Era o Dr. Mendes com notícias. O juiz recebeu o laudo e suspendeu imediatamente o processo de interdição, informou soando triunfante. Melhor ainda, emitiu uma ordem judicial proibindo Felipe de se aproximar do Sr. Raimundo ou de qualquer uma de suas propriedades. A polícia já foi notificada. Era uma vitória importante. Mas todos sabíamos que não significava o fim da batalha. Felipe ainda estava desesperado, endividado e perigoso, e agora mais acuado que nunca. E quanto ao processo criminal? Perguntei. O delegado agendou seu depoimento para amanhã de manhã, respondeu o Dr. Mendes. Com suas declarações e todas as evidências que reunimos, devem emitir mandado de prisão para Felipe e Carla até o final do dia. A perspectiva de ver minha filha presa ainda me causava um profundo mal-estar, mas agora entendia que era necessário, não só para minha segurança, mas também para impedi-los de prejudicar outras pessoas. Naquela noite, Marcelo reforçou a segurança do apartamento, verificando 2 vezes todas as fechaduras e instalando um dispositivo de alarme portátil na porta. O Dr. Mendes havia ido embora, mas prometeu voltar na manhã seguinte com atualizações. Acha que estamos seguros aqui? Perguntei enquanto Marcelo preparava chá na pequena cozinha. Acho que sim, respondeu, embora eu pudesse perceber hesitação em sua voz. Felipe não conhece este endereço e o prédio tem porteiro 24 horas. Porém, vendo minha expressão preocupada, acrescentou, mas talvez seja prudente pensar num lugar ainda mais seguro. Tenho um amigo que possui um sítio nos arredores da cidade. Poderíamos ir para lá amanhã, até Felipe ser capturado. Assenti agradecido por sua preocupação, mas ao mesmo tempo cansado de fugir. Aos 58 anos, depois de uma vida de trabalho honesto, havia me tornado um fugitivo, me escondendo em lugares desconhecidos, temendo por minha segurança. O que aconteceu com minha vida? Murmurei mais para mim mesmo que para Marcelo. Foi interrompida temporariamente, ele respondeu, sentando à minha frente e me oferecendo uma xícara de chá. Mas não acabou. O Senhor vai reconstruí-la, diferente talvez, mas ainda sua. As palavras dele continham uma sabedoria que me reconfortou. Sim, minha vida havia sido virada de cabeça para baixo, mas ainda estava em minhas mãos. Se conseguisse sobreviver a esta crise, poderia começar de novo com bases novas, pessoas novas, propósitos novos. De manhã a campainha tocou cedo. Era o Dr. Mendes parecendo agitado. Temos novidades sobre Felipe, anunciou assim que entrou. Um porteiro de hotel em Ribeirão Preto reconheceu a foto dele no jornal. Aparentemente ele e Carla se registraram ontem à noite sob nomes falsos. Ribeirão Preto? Perguntou Marcelo surpreso. Por que iriam para lá? Não tenho certeza, mas a polícia está a caminho. Com sorte serão detidos nas próximas horas. A notícia trouxe um pequeno alívio, mas algo ainda me incomodava. Ribeirão Preto não faz sentido, observei. Se estivessem realmente fugindo, iriam mais longe. Talvez até tentassem sair do país. O Dr. Mendes franziu a testa considerando minha observação. O senhor tem razão. Parece uma escolha e estranha para quem está fugindo. A menos que... Marcelo começou. Então parou abruptamente, como se uma ideia perturbadora tivesse ocorrido. A menos que o quê? Insisti. A menos que seja uma distração deliberada. Completou trocando um olhar preocupado com o Dr. Mendes. Nesse momento, o celular de Marcelo tocou. Ele atendeu, escutou por alguns segundos e seu rosto empalideceu. Quando? Perguntou tensamente. Entendi. Estamos saindo imediatamente. Desligando, virou-se para nós com urgência. Alguém invadiu sua casa em São Bernardo, Sr. Raimundo. O sistema de alarme disparou há 15 minutos. A polícia está a caminho, mas...
Felipe, concluí sentindo um calafrio na espinha. Ele nunca esteve em Ribeirão Preto. Mandou alguém criar uma pista falsa enquanto ia atrás do que realmente queria. Precisamos ir até lá, decidiu Marcelo. Se ele está procurando documentos ou valores, precisamos saber exatamente o que pegou. É perigoso, alertou o Dr. Mendes. Se Felipe ainda estiver na casa, a polícia já deve ter chegado, argumentou Marcelo. E precisamos avaliar os danos, ver o que ele procurava. Relutantemente, o Dr. Mendes concordou. E em 20 minutos estávamos no carro seguindo para minha casa. Um lugar que eu não via desde aquela ida fatídica ao parque, que parecia ter acontecido há uma eternidade, embora tivesse sido apenas alguns dias. Ao nos aproximarmos da rua familiar, vi 2 viaturas da polícia estacionadas em frente à minha casa. O pequeno jardim que eu cuidava com tanto carinho parecia intacto, mas a porta principal estava visivelmente danificada. Um policial nos abordou quando saímos do carro. A casa foi invadida, explicou. O alarme assustou o invasor, que fugiu antes da nossa chegada, mas causou bastante estrago lá dentro. Parece que procurava algo específico. Entrando na casa, fiquei chocado com o que vi. Gavetas reviradas, armários abertos, documentos espalhados pelo chão. Meu santuário, o lar que havia construído ao longo de décadas, profanado pela ganância e desespero do meu próprio genro. Foi direto ao escritório. Observou Marcelo caminhando pelo corredor. Sabia exatamente o que procurava. No pequeno escritório, o caos era ainda maior. A escrivaninha antiga que Rosa tanto gostava havia sido danificada, suas gavetas arrancadas e esvaziadas. O cofre embutido na parede estava aberto, seu conteúdo desaparecido. O que havia no cofre? Perguntou o Dr. Mendes. Algumas joias de família, documentos importantes e... Eu hesitei lembrando de algo que quase havia esquecido. Os dados de acesso à conta poupança em Campinas. Marcelo e o Dr. Mendes trocaram olhares alarmados. Se Felipe conseguiu esses dados, falou Marcelo lentamente, pode tentar acessar a conta remotamente, transferir todo o dinheiro. Precisamos ligar para o banco imediatamente, decidiu o Dr. Mendes, já pegando o telefone. Bloquear a conta antes que seja tarde demais. Enquanto eles cuidavam disso, caminhei lentamente pela casa, absorvendo a extensão da violação. Cada cômodo continha memórias. O quarto onde Rosa e eu dormíamos abraçados nas noites frias, a cozinha onde ela preparava meu prato favorito nos domingos, a sala onde Pedro e Miguel, pequenos, abriam presentes de Natal com olhos brilhantes de empolgação. Agora tudo estava manchado, não só pela invasão física, mas pela traição que havia precedido este momento. Peguei uma fotografia caída no chão. Eu, Rosa, Carla e Felipe no batizado de Pedro. 4 rostos sorridentes, orgulhosos, unidos. Uma imagem de uma família que não existia mais. O Dr. Mendes apareceu ao meu lado, o rosto sombrio. Consegui falar com o banco em Campinas. Confirmaram que houve uma tentativa de acesso à conta há 20 minutos usando suas credenciais. Felipe conseguiu. Meu coração afundou. Não, o banco bloqueou a tentativa por vir de um IP não reconhecido. Eles têm protocolos rigorosos para contas desse valor, mas agora implementaram um bloqueio total. Ninguém poderá acessar a conta até o senhor comparecer pessoalmente na agência. Suspirei parcialmente aliviado. Pelo menos ele não conseguiu o dinheiro. Mas agora está mais desesperado que nunca. Observou Marcelo se juntando a nós. E sabe que sua última esperança de pagar as dívidas acabou de desaparecer. Um policial se aproximou segurando seu rádio. Senhor Ribeiro, acabamos de receber informação importante. Um veículo registrado em nome de Felipe Nogueira foi avistado na rodovia em direção a Santos há cerca de 1 hora. A menção de Santos fez meu coração disparar. A casa de veraneio, a propriedade que tinha tanto valor sentimental para Rosa e eu, está indo para a casa de Santos, concluí. Talvez acredite que há algo de valor lá, algo que possa vender rapidamente. Ou simplesmente está desesperado e sem opções, sugeriu Marcelo, procurando um lugar para se esconder temporariamente. A polícia de Santos foi notificada, informou o policial.
Estão monitorando a propriedade e as estradas de acesso. O Dr. Mendes, após uma breve conversa telefônica, voltou-se para nós. Falei com o delegado responsável pelo caso. Ele sugere que o senhor fique num hotel sob proteção policial até Felipe ser capturado. A ideia de mais um esconderijo, mais uma cama estranha, mais dias vivendo com medo, me causou uma súbita onda de indignação. Não, eu não continuaria fugindo. Não permitiria que Felipe roubasse também minha dignidade e independência. Não, respondi firmemente, surpreendendo a mim mesmo com a determinação na voz. Chega de me esconder, vou para Santos. O quê? Exclamou Marcelo chocado. Mas é exatamente para onde Felipe está indo. Exatamente, respondi, uma nova resolução crescendo dentro de mim. É hora de enfrentar meu genro diretamente, em território que conheço, que significa algo para nossa família. É extremamente perigoso, argumentou o Dr. Mendes. Felipe está acuado, desesperado. Pessoas assim são imprevisíveis. A polícia vai capturá-lo. Só precisamos esperar, acrescentou Marcelo. E se ele destruir a casa antes disso? Aquele lugar contém as últimas memórias intactas que tenho com Rosa. Não permitirei que Felipe as profane como fez com esta casa. Marcelo e o Dr. Mendes tentaram me dissuadir, apresentando argumentos racionais sobre segurança e procedimentos legais. Mas, pela primeira vez desde que tudo havia começado, me senti completamente seguro do meu caminho. Vou para Santos, repeti com finalidade. Com ou sem vocês. A polícia já está lá. Estarei seguro, mas preciso estar presente. Preciso ver isso terminar com meus próprios olhos. Após mais argumentos, finalmente concordaram com a condição de que eu ficasse estritamente sob supervisão policial e não tentasse confrontar Felipe pessoalmente. Aceitei os termos, embora no meu íntimo soubesse que quando chegasse o momento, faria o que meu coração determinasse. 3 horas depois, nosso carro subia as estradas sinuosas da serra em direção a Santos. A paisagem era lindamente incongruente com o drama que estávamos vivendo. Montanhas verdes sob um céu azul cristalino. O ar cada vez mais fresco à medida que ganhávamos altitude. A polícia confirmou que o carro de Felipe está na cidade. Informou Marcelo após receber uma ligação. Mas ainda não localizaram exatamente onde ele está. Está na casa. Respondi com uma certeza que não podia explicar. É para lá que vamos. E é lá que tudo terminará. À medida que nos aproximávamos do destino, sentia uma estranha calma se instalando. Depois de dias de medo e incerteza, finalmente estava tomando as rédeas da minha própria história. Qualquer que fosse o resultado do confronto iminente com Felipe, eu o enfrentaria de pé, não mais como uma vítima assustada, mas como o homem forte que Rosa sempre viu em mim. A estrada serpenteava entre eucaliptos centenários, nos levando ao encontro que mudaria para sempre o significado da palavra família na minha vida. Senhor Raimundo, falou Marcelo interrompendo meus pensamentos, a polícia estabeleceu um perímetro ao redor da casa. Confirmaram que há alguém lá dentro, provavelmente Felipe e Carla. Cada minuto que passava, a realidade da situação se tornava mais clara e dolorosa. Meu genro estava acuado, perseguido como um animal ferido. E animais feridos são imprevisíveis. No posto policial improvisado, uma van estacionada num acostamento da estrada, fomos recebidos pelo tenente Silva, um homem de meia idade com expressão séria e postura que evidenciava anos de experiência. Senhor Ribeiro, me cumprimentou formalmente. Temos a situação sob controle. Sua casa está cercada. Identificamos 2 indivíduos no interior. Acreditamos que sejam Felipe e Carla Nogueira. Parecem estar procurando algo, movendo-se de um cômodo a outro. Estão armados? Perguntou o Dr. Mendes. Não temos confirmação visual de armas, mas estamos procedendo com a suposição de que podem estar. A ideia de Felipe armado me causou uma nova onda de angústia. O que havia acontecido com ele? Como o rapaz doce que eu conhecera se transformara em alguém de quem a polícia precisava se proteger. Qual é o plano? Perguntei, tentando manter a compostura. Estamos tentando estabelecer comunicação.
Enviamos mensagens pelo alto-falante, mas até agora não obtivemos resposta. Se continuarem sem responder, teremos que considerar uma entrada tática. Entrada tática significava invadir a casa à força. A ideia de policiais armados invadindo a casa que Rosa e eu havíamos escolhido como nosso refúgio de paz me era insuportável. E a possibilidade de Felipe reagir violentamente sendo ferido, ou pior. Não, tem que haver outra solução. Deixem-me falar com ele, propus subitamente. De jeito nenhum, responderam Marcelo e o Dr. Mendes quase em uníssono. É muito arriscado, completou o tenente. Seu genro está mentalmente instável e desesperado. Não podemos permitir que se exponha a esse perigo. Ele não me machucará, argumentei, embora uma voz interior questionasse essa certeza. Conheço Felipe desde que começou a namorar minha filha. Sei como falar com ele. Com todo respeito, senhor. O tenente respondeu pacientemente. O Felipe que o senhor conhecia planejou envenená-lo e forjar sua morte num acidente. Não podemos confiar em nenhuma previsibilidade de comportamento neste momento. As palavras dele eram verdadeiras, mas ainda assim algo dentro de mim insistia que eu precisava tentar. Não só por Felipe, mas por mim mesmo. Por algum fechamento que fizesse sentido no meio de toda essa loucura. Após mais discussões sobre segurança e procedimentos, chegamos a um acordo. Eu falaria com Felipe pelo telefone fixo da casa enquanto permaneceria na van policial, longe o suficiente para estar seguro, mas perto o suficiente para que minha voz pudesse potencialmente acalmá-lo. O tenente usou o megafone para se comunicar com a casa. Felipe Nogueira, sabemos que você e Carla estão aí dentro. A casa está cercada, não há saída. Seu sogro quer falar com você pelo telefone da casa. Atenda quando tocar. Houve um longo momento de silêncio. Então, uma das cortinas da sala se moveu ligeiramente. Alguém estava observando. O tenente discou o número da casa. Ouvimos o tom no equipamento de comunicação. 1, 2, 3 vezes. No quarto toque, alguém atendeu, mas não disse nada. Felipe, chamei, minha voz mais firme do que esperava. Sou eu, Raimundo. Silêncio por alguns segundos depois. O que quer? A voz de Felipe soava estranha, tensa, quase irreconhecível. Quero entender, Felipe. Quero saber como chegamos a este ponto. Como chegamos a este ponto? Uma risada amarga veio do outro lado da linha. Você realmente não sabe, não é? Estou falando sobre como você sempre teve tudo na mão. Felipe continuou, sua voz trêmula de raiva contida. A casa boa, o dinheiro guardado, a aposentadoria garantida, enquanto eu me afogava em dívidas tentando manter as aparências para ser digno da sua família. Felipe, nós poderíamos ter conversado. Eu teria ajudado de alguma forma. Como? Me dando um sermão sobre responsabilidade financeira? Me comparando com os genros dos seus amigos que se deram bem na vida? Ele riu amargamente. Além do mais, já era tarde demais. O tubarão não é exatamente paciente com devedores. Então você decidiu que eu tinha que morrer. Concluí, a dor daquela verdade ainda fresca. Foi ideia da Carla inicialmente. Admitiu após um momento. Ela disse que seria mais limpo, mais rápido. Um idoso. Um acidente doméstico. Ninguém questionaria muito. A herança viria para ela, eu pagaria as dívidas e seguiríamos em frente. A frialdade com que ele descrevia o plano para me assassinar me deixou nauseado. E agora? Qual é o plano, Felipe? A casa está cercada, não há saída. Outra pausa longa. Não sei, sinceramente não sei. Vim até aqui procurando algo que pudesse vender rapidamente, mas não encontrei nada útil. Felipe, renda-se à polícia. É a única opção agora. Talvez com um bom advogado, considerando as circunstâncias, sua pena possa ser reduzida. Pena. Ele riu novamente. Raimundo, você realmente não entende, não é? O tubarão já sabe que não vou pagar. Mesmo na prisão ele me encontraria. E seria muito pior que qualquer coisa que o sistema penitenciário pudesse fazer. Algo no tom da voz dele me alarmou. Era resignação, mas com um traço de finalidade que me aterrorizou. Nos meses que se seguiram, muitas coisas mudaram. Felipe e Carla se entregaram naquele dia.
Após 3 horas de negociação, foram julgados e condenados. Ele a 15 anos de prisão, ela a 10 por cumplicidade na tentativa de homicídio e nas fraudes. Quanto a mim, cumpri minha promessa. Com parte do dinheiro da conta poupança, criei o Instituto Rosa Ribeiro, dedicado à proteção de idosos contra abusos financeiros e à conscientização sobre vício em jogos. Ironicamente, a tragédia pessoal que quase me custou a vida, agora servia para salvar outras. Hoje, aos 60 anos, quando olho para trás, vejo que aquela mensagem misteriosa no parque não foi apenas um aviso sobre perigo iminente. Foi um despertar para o homem forte que eu ainda era, capaz de lutar por sua dignidade e sua vida quando tudo parecia perdido.